O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino do céu está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Podem assentar-se, amados irmãos. Pela manhã, refleti sobre a primeira leitura profunda que a liturgia de hoje nos apresenta, do reencontro de José com os seus 11 irmãos. Os 12 filhos de Jacó, que são irmãos, é claro, né? São filhos do mesmo pai, Jacó, mas que são irmãos de José, prefiguram o que é a eleição dos 12 que nós ouvimos no Evangelho de hoje. Bom, o que é que tem a ver, né? Por que 12? Os 12 filhos de Jacó, depois que voltaram do Egito para Canaã, foram responsáveis pelas 12 tribos que formam o povo de Israel. Jesus, ao escolher 12, nos mostra agora que não mais é uma descendência hereditária que toma posse de uma terra geológica. Vou traduzir isso. Não é mais de sangue, não é mais de pai para filho que tem direito a uma terra real e concreta nesse mundo, mas é aqueles que fazem parte do novo povo de Deus que Ele mesmo chamou, que são herdeiros do céu. Esta é a introdução que eu gostaria de fazer, para não falar que o padre não falou nada nem da primeira leitura, nem do Evangelho, porque quando a Yara entoou o salmo responsorial do dia de hoje, eu entendi o caminho que o Espírito Santo quer nos conduzir nesta tarde. Yara, por gentileza, poderia cantar mais uma vez o refrão: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Mais uma vez, sobre nós venha, Senhor. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, Da mesma forma que em vós nós esperamos. E sabe por quê, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, que eu senti que era necessário mudar o rumo da homilia? Primeiro, porque a gente não prega aquilo que a gente prepara mesmo. É uma ilusão. Segundo, porque a gente é canal da graça de Deus para mim e para aquele que nos ouve. Falo para mim porque o ouvido mais próximo da minha boca é o meu mesmo. E nesse tempo tão desafiador que estamos vivendo, nós desesperamos de Deus.
nós não confiamos mais em Deus. Cada vez mais nós estamos sendo adestrados para uma impaciência. Tudo o que nós queremos é para ontem. A tecnologia nos acomodou. A gente acha que até mesmo tem gente que sofre de uma crise de ansiedade tamanha por causa de mensagem no WhatsApp. Que mandou de manhã, não respondeu de tarde. Se for para mim, então, coitados. Antes de 3 dias eu não dou conta. Porque a gente perdeu a capacidade de esperar. Aliás, a gente acredita que esperar é perca de tempo, é perda de vida. Se você pede a alguém, espera um minutinho, a impressão que a pessoa tem é que ela não tem valor ou que ela é segundo plano, enquanto na verdade, a espera é saber aguardar o tempo certo. Ninguém põe a semente na terra e aquilo botou a aguinha, virou uma árvore e já dá frutos. É necessário esperar. E talvez por isso, muitos de nós sofremos. Porque até nos propusemos um caminho de santidade, onde queremos chegar à estatura de Cristo. E bendito seja Deus se essa for a nossa meta de vida. Mas a gente precisa ter consciência que não é da noite para o dia. A ordenação me configurou a Cristo, mas eu ainda não deixei de ser o Filipe. E preciso a cada dia me esforçar mais, primeiro para tomar consciência da ordem que a mim foi confiada de ser sacerdote para o povo de Deus e levar este povo a Cristo. E segundo, da ordem que me foi dada no batismo de configurar a Cristo. Falo de mim para não falar que eu estou colocando fardo no ombro de ninguém. Porque a gente precisa saber esperar o tempo certo da gente amadurecer até na vida espiritual. E aí parece que esse turbilhão de informação, de tecnologia, de conhecimentos, de tudo que a gente vive no nosso tempo, foi fazendo com que nós nos impacientássemos até de Deus. Aquilo que os santos nos propõem de saber esperar o tempo de Deus, foi ficando para depois. E a gente esquece. E por que esquece de que Deus sabe aguardar o tempo certo da colheita, nós acabamos perdendo a fé. Porque se Deus não responde na hora que eu rezei, se Deus não age do jeito e na maneira que eu pedi, eu já não acredito mais que essa graça possa acontecer. O que nós rezamos com o Salmo responsorial hoje é ao mesmo tempo um consolador, mas comprometedor. Consolador porque mostra que a graça de Deus nunca abandona, nunca desampara aqueles que nele esperam. Mas ao mesmo tempo nos compromete. Porque só é capaz de receber a graça quem sabe esperar em Deus. Por isso a esperança é uma virtude. E uma virtude que foi infundida na nossa alma, lá no nosso batismo, e que há muitos já deixaram ela enfraquecida. Precisam, vamos dizer, malhar de novo esta virtude, para ela voltar a ser forte. Porque, aliás, nós esperamos muito das pessoas que amamos, e na maioria das vezes nos frustramos. Esperamos muito dos títulos que adquirimos na faculdade, na escola, Deus sabe onde, mas esperamos pouco em Deus. Talvez porque não conseguimos ver, não conseguimos apalpar, não conseguimos de antemão deslumbrar aquilo que nos aguarda, senão pela fé. Por isso que o autor da carta aos Hebreus afirma com veemência que a fé é o fundamento da esperança, é ela que sustenta a esperança. Se eu não creio, eu não espero. E se eu não espero, a graça, que é o que mais precisamos na nossa vida, não acha espaço para modificar o nosso coração, para transformar a nossa vida,
para nos fazer de filhos rebeldes, como são os 11 filhos de Jacó, com exceção de José, de filhos obedientes e dóceis, como são os 12 que Jesus escolheu, apesar de um seu filho da perdição. Se a gente não sabe esperar, a gente não entende também o tempo de Deus, porque parece que Deus tem uma predileção no Evangelho, não é? Jesus não mandou os apóstolos, vão aí e prega para todo mundo. Não, Jesus selecionou, vocês não vão na casa dos pagãos, vocês não vão nos samaritanos, vocês vão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Vejam, esta predileção de Deus hoje é a predileção nossa, que somos ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiro, somos da casa de Israel, mas somos da casa de Israel renovada pelo sangue do Cordeiro. Fazemos parte desta casa pelo batismo, mas nos perdemos porque não confiamos mais na graça de Deus. E por isso é preciso que hoje homens e mulheres tenham a coragem de gritar bem alto que esta nossa vida é passageira, sim, mas há algo muito maior que nós precisamos colocar toda a nossa vida, que é o céu. E quando a gente se convence disso, a gente começa a esperar mais em Deus do que em nós mesmos. Esperar mais de Deus do que das nossas próprias forças. Esperar mais de Deus do que do ser humano. E começamos a viver na graça. Por isso, eu pedi a Yara para cantar, e vou pedir para cantar de novo, para isso ficar gravado, decorado no nosso coração. Porque olha, é uma reação que está interligada. Prestem atenção, por favor, Yara. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Percebem que a ligação de tudo isso está no da mesma forma? A graça está proporcionalmente relacionada à esperança. Como na oração do Pai Nosso, a nossa remissão está na mesma proporção do perdão que a gente dá, não é? É assim que Jesus nos diz. A gente pede, perdoai as nossas ofensas, do mesmo jeito, da mesma forma que a gente perdoa a quem nos ofendeu. Aqui, o esforço depende só de nós. A graça é dada, mas da mesma forma que a gente espera. Se a gente não espera receber de Deus, nem adianta pedirmos. Se a gente não espera mais no Senhor, o que nós fazemos é em vão. O nosso ministério, e quando eu falo nosso, não estou falando só de nós ministros ordenados, o nosso serviço, porque é isso que é ministério, não dá fruto. A gente vive aquela pessoa amarga, 50, 60, 70 anos na igreja e que não mudou nada lá dentro, porque não deixou a virtude da esperança atrair para si a graça que opera a santificação. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, para fazer esse grande exercício de cura interior que a primeira leitura nos propõe, do reencontro de José com sua própria história, para vivermos o envio missionário que Jesus nos dá no Evangelho de hoje, é necessário renovar a nossa esperança para agir e viver sobre a graça de Deus. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, no dia de hoje, onde nós ao redor desse altar nos reunimos na força da fé, deixemos que o nosso coração renove na capacidade de esperar em Deus, para que possa brotar na nossa vida e santificar em nossa alma a força da graça
que não desampara aqueles que nela esperam. E com a graça, nós vamos mais longe. Com a graça, nós podemos dizer como Paulo, tudo podemos, porque Ele nos dá força. Com a graça, vem sim dificuldades, sofrimentos, tribulações, perseguições, angústias, mas nada disso nos rouba a paz, porque ela nos convence de que somos amados ao extremo de um Deus que não desiste de nós, mas que está pronto para dar de si, para se derramar, se nós somos capazes de acolher pelo dom da esperança. É assim, mais uma vez, vamos cantar este refrão, não só para concluir esta reflexão, mas mais do que isso, para pedir a Deus a sua graça que venha sobre nós, naquilo que nós podemos viver hoje na esperança. Sobre nós, venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós, venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E porque esperamos em Deus,